E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ontem nós estávamos estudando o comecinho de 1 Nefe, estudamos o primeiro versículo. E hoje nós vamos continuar e vamos estudar o versículo 2 em diante. Diz assim: Sim, eu, Nefe, né, Nefe está falando, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. A gente falou um pouco que Leí era bem instruído, ele conhecia bastante. Inclusive, ele era letrado na língua dos egípcios. Ele sabia escrever em egípcio. E ele tinha um grande conhecimento a respeito da cultura judaica. E sei que o registro que faço é verdadeiro. E Nefe aprendeu com o pai dele, né? Ele recebeu alguma instrução de todo o conhecimento do pai dele. Então ele escreveu em egípcio, que era a potência cultural da época. Embora não fosse mais aquela potência militar que havia sido, o Egito, ele influenciava, como depois a Grécia vai influenciar muito o mundo inteiro, Roma e assim por diante. Mas naquela época era o Egito. Egípcio é a língua. E sei que o registro que faço é verdadeiro. Aqui Nefe ele presta testemunho de que as palavras que ele está escrevendo é verdadeira. Mas não é verdadeiro no sentido de que existe no mundo físico, que Nefe é um personagem real, que ele está escrevendo isso, né, não pode ser negado. Assim como vocês estão me assistindo agora, né, Nefe existiu e escreveu um livro. Não é no sentido de que existe, né, no nosso mundo. Não é no sentido de que não é uma ficção, é também nesse sentido, mas isso é o menor. Quando ele fala é verdadeiro, ele quer dizer que é de Deus. Olha só, se você clicar na nota que tem, né? Vou clicar, ou se você está lendo, você vê lá que tem a letrinha A, e você vai no rodapé e você vai encontrar Mosias 16:6, e diz o seguinte: Ó meu filhos, aqui é o rei Benjamim falando para os filhos dele antes dele morrer, né? Ó meu filhos, quisera que vos lembrasseis de que essas palavras são verdadeiras, e também que esses registros são verdadeiros. E eis que também as placas de Nefe que contêm os registros e as palavras de nossos pais, desde o tempo que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras. E podemos saber da veracidade delas porque a temos diante dos olhos. Então, você percebe que o sentido de verdade aqui, aí você vai para a doutrina Comendo 17:6, que o senhor falando sobre Joseph Smith e o trabalho dele. Ele, Joseph, traduziu o livro, sim, aquela parte que lhe ordenei, e assim como vive vosso Senhor e vosso Deus, ele é verdadeiro. Então, essa declaração de que é verdadeira é muito mais parecida com a declaração das 13 e das 8 testemunhas que nós estudamos no começo do livro, do que simplesmente dizer que é algo que existe no mundo, que é real. Então é verdadeiro porque vem de Deus, que é a fonte da verdade. Então o Nefe está dizendo, eu sei que o registro que eu faço é verdadeiro, porque ele existe, mas porque também é algo que foi ordenado por Deus. Faço com minhas próprias mãos, faço de acordo com o meu conhecimento. E aí Nefe, depois de dar essa introdução, ele vai começar a contar a história do pai dele. E diz no versículo 4, aconteceu que no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas neste mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se ou a grande cidade de Jerusalém deveria ser destruída. Esse versículo tem tantas coisas para nós comentarmos, vamos ver se a gente consegue traçar algumas observações. Primeiro ano do reinado de Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá. A gente lembra muito dos grandes reis do passado, Saul, Davi e Salomão. Davi é aquele que derrotou Golias, Salomão, o sábio, né, que fez muitos provérbios, dedicou o templo de Jerusalém. Então, esses grandes reis, eles dominavam sobre uma Israel unida. Mas quando Salomão veio a falecer, e seu filho Roboão, ouvindo pessoas que ele não devia ouvir, quis majorar os impostos, houve uma rebelião em Israel e 10 tribos preferiram ser conduzidas ou ter como rei Jeroboão.
e Roboão, olha os nomes, né? Jeroboão, Roboão, Salomão, tudo igual. Então, mas Roboão ficou no Reino do Sul, então foi criada uma divisão, Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Israel. Como Jeroboão era de Efraim e era uma das tribos principais, foi também chamado de Reino de Efraim. Então a gente tem Efraim ao norte, é chamado Reino de Israel, porque a maioria das tribos ficaram nominalmente lá, e Reino do Sul é o Reino de Judá. As duas são Israel, né? Casa de Israel, mas ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte, ou o Reino de Efraim ou o Reino de Israel. Muitos dos justos que estavam vivendo no Reino do Norte, eles migraram para o Reino do Sul porque Jeroboão distorceu a doutrina verdadeira. Ele instituiu uma falsa religião. Lembra aquela religião do bezerro de ouro? Religião não, aqueles rituais que eles faziam, que Moisés condenou? Pois é, ele trouxe de volta e disse, essa é a religião verdadeira. Porque ele não queria que muitos dos seus súditos dependessem do templo, que ficou do lado da Israel antiga, de Judá. Então, eu estou resumindo bem a história, mas o fato é que aqui já tinha acontecido isso e mais, já tinha até o Reino do Norte sido destruído depois de vários reis iníquos e depois os profetas terem advertido, Elias, por exemplo, e vários outros profetas, esse povo foi destruído e levado cativo. São as 10 tribos perdidas, né? A gente foi completamente destruído. Alguns poucos que depois voltaram, ficaram, eles acabaram se misturando a outros povos, o que vai dar muita origem também, uma parte vai dar origem aos samaritanos, que são odiados pelos judeus na época de Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem o Reino do Norte, que vai ser completamente destruído, e agora o Reino do Sul está sob ameaça. Apareceram muitos profetas no primeiro ano do rei Zedequias, e ele vai reinar acho que uns 11 anos aí, depois eu vou confirmar direitinho e trago para vocês. Mas o rei Zedequias, ele vai ser dominado, morto pelos babilônicos. Então, eles vão vir e vão destruir. E entre os muitos profetas que apareceram, porque fala, apareceram muitos profetas, né? Um deles é Jeremias. A gente tem o livro de Jeremias, tem de Lamentações de Jeremias, e foi um grande profeta pré-destruição pela Babilônia. E ele testificava, a gente abre lá também na notinha, 4D, você vai ver uma escritura em 2 Reis 17, 13 a 15, e diz: E o Senhor testificou contra Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, né, que aqui, então eles ficaram numa atitude de rebeldia, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram seus estatutos e seu convênio, e fizeram com seus pais, como também seus testemunhos, com que testificaram contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não fizessem como elas. A gente lê uma outra escritura em 2 Crônicas 36, 15 a 16. E o Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e de sua habitação, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, uma mais em Jeremias. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até o dia de hoje, enviei-vos todos os meus servos os profetas, cada dia madrugando enviando-os. Porém não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a cerviz e fizeram pior que seus pais. Você vê as tentativas de Deus de resgatar o povo, de dizer, meus filhos, arrependam-se, porque senão vai vir a destruição. Deus não tem prazer em destruir eles, de levar eles cativos para a Babilônia. Ele enviou vários profetas. Um dos profetas era Jeremias, mas tinha outros. E Leí, nós vamos ver aqui, também vai ser chamado como profeta para advertir o povo. De tal forma que o povo não vai aceitar, vai colocar Jeremias na prisão e vai tentar matar Leí. E aí o Senhor diz, sai de Jerusalém. Então é isso que acontece. Vamos parar por aqui, no versículo 4.
E depois a gente vai voltar a estudar os próximos. Provavelmente... Não vou prometer nada. Não vou prometer que a gente vai acabar primeiro NEF, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a gente começa a partir do 4, tá bom? Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.